Falamos agora de café, mas de mercado de café, e nós estamos vendo uma sexta-feira um pouco mais pressionada, né, um cenário de maior pressão negativa sobre os negócios, e isso tem muito a ver com a entrada de café aqui do Brasil no mercado e de como que isso é interpretado pelos traders, pelos operadores deste mercado. Para falar a respeito do que vem acontecendo com a operação de café, nós vamos conversar agora ao vivo com o Eduardo Carvalhais, que participa dessa edição de Agricultura BR aqui no canal do Boi. Carvalhais, obrigado pela participação. Como que está essa relação de informação nova, né, entrada de café brasileiro no mercado e a interpretação desses operadores, porque estão jogando o preço do café mais para baixo? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Os preços vêm cedendo, principalmente os preços do Conilon, devido à entrada da safra brasileira. O Brasil é o maior produtor do mundo de café, o maior exportador do mundo. Eles veem uma safra, mesmo que a safra tenha frustrado, não seja uma safra cheia, sempre é bastante café entrando no mercado. A previsão aí dos órgãos governamentais está em torno de 55 milhões, e as estimativas privadas estão aí um pouco acima de 60 milhões de sacos. Né? Isso é apertado para as necessidades brasileiras de exportação e consumo, mas eles olham para isso e sabem que a oferta de café tende a ser maior nos próximos meses e vão derrubando. Hoje o mercado de bolsas, tanto em Nova York como em Londres, trabalha muito no curto prazo. São tantas as variáveis, e você tem aí, com a facilidade hoje em dia de comunicação em rede, de pequenos operadores também, de traders e pequenos operadores, especuladores operando nessas bolsas, e eles vão muito no dia a dia. Então, primeiro que as bolsas oscilam muito no decorrer do pregão, mas elas têm tido nessas 2 últimas semanas resultados mais negativos. Eu acho natural, porque o clima também tem subido as primeiras frentes frias, mas ainda não foram tão fortes. Agora, nós temos que lembrar que dessa semana nós não chegamos ainda no inverno. O inverno entra agora no dia 20, 22, e daqui para frente essas ondas vão ser mais frequentes. Quanto a colheita está andando bem, tanto a de arábica como a de Conilon. A de Conilon avança, como sempre, mais rápido, né? Parece que, pelos números das exportações de maio, algum café Conilon de safra nova já tiveram nos embarques de maio, deve ter também nos embarques de junho. Mesmo assim, eles vêm caindo, é natural, como nós estamos raspando aí os armazéns todos. Nesses primeiros 4 meses de 2025, os embarques brasileiros ficaram 4 milhões de sacas abaixo dos 4 primeiros meses do ano passado, indicando como nós estamos realmente com os estoques muito baixos. Então, nós vamos depender, para atender o mercado mundial e o consumo interno brasileiro, dessa safra que nós estamos colhendo agora. E você junta isso com os problemas políticos no mundo. Você vê essa noite ainda, Israel atacou o Irã, os problemas que você tem também com a invasão da Ucrânia pela Rússia. Isso tudo tende a mexer com os ânimos do mercado da economia mundial. Também você tem essa guerra tarifária entre os Estados Unidos e a China. Tudo isso são fatores que mexem com todos os mercados, e o café não está fora disso. Então fica esse nervosismo todo. Agora, o que é claro é que café sobrando no Brasil e no mundo não tem. Ou seja, essa safra brasileira vai atender, nós vamos chegar de língua de fora novamente lá para atender nossos clientes fora do Brasil, quando nós chegarmos em março do ano que vem, e aí nós vamos depender da safra 2026. Se o clima correr bem daqui até lá, se nós não tivermos frio excessivo nesse inverno, se começar a chover no início de outubro, se o nosso calor no verão não atacar os nossos frutos para a safra 2026, tende a ser uma safra muito boa. Mas só que aí, se a safra for realmente boa, se correr tudo bem, quando for em 27, ela vai tender a ser um pouco menor. Portanto, estoques de café no mundo, para dar tranquilidade para o mercado, para o consumo mundial, nós não vamos ter tão cedo. Carvalhais, e pensando nesse produtor brasileiro de café e a precificação, as margens para esse cafeicultor, pensando também que ele teve uma produtividade melhor, em média, elas estão satisfatórias? Olha, isso sempre é um debate muito grande no Brasil. Elas parecem ser satisfatórias. Tem produtores, tem lideranças que dizem que ele não está bom. Mas, por outro lado, nós temos que lembrar que o café é um produto que
em que o produtor rural corre riscos muito maiores, por ser planta perene, né? Então, se ele não for bem remunerado, ele tende a partir também para outros produtos agrícolas, onde o risco é menor. Agora, nós estamos no começo do ano safra, não sabemos exatamente qual vai ser o tamanho dessa safra e a qualidade. A qualidade no momento do arábica preocupa um pouco em algumas regiões, várias regiões, até por causa dessas chuvas agora em junho. Junho já é época de nós não termos chuva, se ela dá algum alento para a safra 2026, ela atrapalha 2025 em termos de qualidade. E nós já temos indicadores em algumas regiões de cafés com bebida rio média por causa dessas últimas chuvas. Isso não é generalizado, são várias regiões, mas não é generalizado, e tende a piorar um pouco a qualidade média da safra de arábica desse ano. Mas o preço parece ainda ser remunerador, saiu daquele pico dos primeiros meses de 2025, mas ainda tanto para o Conilon como o Arábica parecem ser remuneradores. Mas, por outro lado, não podemos nos esquecer que todos os insumos subiram de preço, o problema de mão de obra para a colheita é cada vez mais caro e mais difícil, né? Ou seja, não é só o preço que é remunerador, do outro lado também os custos do cafeicultor brasileiro vêm subindo incessantemente, os juros para se tomar dinheiro emprestado também, o pagamento de novos equipamentos acaba ficando mais caros e como eles são financiados, custam mais caro também o financiamento. O cafeicultor olha para isso tudo. Então, ele vem vendendo o mínimo possível, vendendo para pagar suas contas, pagar a colheita, e aguardando para ver como é que vai ser o clima nesse inverno e o que acontece no mundo. A tendência tem sido, como nos últimos anos todos, o cafeicultor vender aos poucos, ao longo do ano safra. Tá certo, Carvalhais. Carvalhais, para encerrarmos, expectativas para os negócios com arábica e também com café robusto, o Conilon aqui no Brasil, para este restante de mês de junho, que vai concluindo aí a primeira quinzena. Olha, vai depender muito do clima, né? Ou seja, nós estamos naquilo que a gente fala de mercado climático, nesses meses de junho, julho e agosto. O clima vai influenciar muito nesses preços. E também a disposição do cafeicultor em vender. A tendência do comprador é tentar derrubar os preços. Está entrando uma safra nova e com isso ele acha que a oferta vai ser maior, que vão ter cafeicultores que vão precisar vender, que não vão poder segurar o café. Então há uma tendência na pressão nos preços. O que contrabalança nessa época de entrada da safra do Brasil, essa tendência de pressionar o preço, é o clima. Nós estamos entrando no inverno e a gente não pode nem pensar num frio mais forte, numa geada nessa altura. Porque se for isso, é um desastre, não só para o Brasil, como para o consumo de café no mundo todo. Agora, se o clima continuar bem, né, a tendência é eles tentarem pressionar um pouco os preços. Mas como também, como eu já disse hoje, não tem café sobrando no mundo. Eles vão precisar de todo esse café que nós produzimos, tanto consumo interno como exportação. E o café que nós temos, a quantidade está sendo produzida, mesmo que você pegue os números maiores, os números da iniciativa privada, mostram que lá para março de 2026 a situação vai ser bastante apertada de novo. Vamos ver o que vai acontecer. Lá fora também a tendência de compra está sendo da mão para a boca, porque o custo do dinheiro subiu muito, o preço do café subiu, juros lá estão positivos, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Então, os compradores também compram com mais critério, com mais calma, porque não sabem o que vai acontecer com o preço e que fazer estoque está muito caro no momento.